Agora no Café com Política. No Café com Política, nosso convidado de hoje é o líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado André Quintão, deputado estadual pelo PT. Deputado, bom dia, bem-vindo, prazer ouvi-lo mais uma vez aqui na Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, um prazer participar novamente do Café Comitiva. Bom, deputado, para a gente começar o Café com Política, eu queria perguntar para o senhor a respeito das teleaulas que estão começando hoje em Minas Gerais, na rede estadual de ensino, uma medida que tem contado aí com o questionamento por parte do Sindicato dos Professores. E eu queria saber do senhor, como líder da oposição na Assembleia, que avaliação, que julgamento que o senhor faz, se por um lado a gente precisa dessa retomada das aulas, mas por outro há a crítica da falta de planejamento, de tudo isso ter sido feito sem conversa com professores, com os próprios alunos. Como é que o senhor vê essa possibilidade e essa retomada das aulas em Minas à distância? Rodrigo, é lógico que a situação da pandemia, do necessário isolamento, distanciamento sociais, exigem alternativas. Mas essas alternativas, em nosso entendimento, poderiam ter sido melhor construídas, com mais diálogo, com mais escuta, envolvendo os trabalhadores e trabalhadoras da educação. A própria Comissão de Educação da Assembleia se disponibilizou para isso. Nós temos realidades muito distintas em Minas Gerais. Você tem, por exemplo, a cobertura da TV Minas para 50% dos estudantes. Nós temos, então, você tem uma grande parte que fica de fora da cobertura da teleaula pela TV Minas. Você tem localidades distantes onde você tem dificuldade de acesso às redes sociais, ao mundo virtual. E você tem a própria condição socioeconômica de boa parcela das crianças e jovens da nossa rede estadual. Então, o nosso questionamento é que essa volta, de uma maneira um pouco atabalhoada, pode prejudicar, do ponto de vista pedagógico, e excluir jovens e crianças de regiões menos favorecidas. Esse é o nosso questionamento. Inclusive, reunimos o Colégio de Líderes na semana passada, discutimos esse assunto, colocamos à disposição do governo o interesse da Comissão de Educação da Assembleia em também contribuir, colaborar. Para você ter uma ideia, um estado como São Paulo, que economicamente é muito forte, metade dos alunos estão com dificuldade de acesso às aulas online. Então, é uma situação inusitada, mas o diálogo sempre é o melhor caminho. Nós estamos rigorosamente à disposição. O principal é nenhum estudante ficar prejudicado. Deputado, e como garantir, então, que nenhum estudante possa ficar prejudicado, sendo que há, essa diferença? O senhor mesmo citou, 50% tem acesso à Rede Minas. A gente sabe que a questão da internet também, ela não chega para a maioria dos mineiros. A gente tem algumas reclamações, inclusive na nossa live aqui no Facebook do Jornal O Tempo. Nós estamos com pais e mães já reclamando da falta de acesso à Rede Minas, exatamente para o início dessas aulas de teleensino, essas aulas que começaram hoje. Como fazer, como garantir que nenhum estudante fique prejudicado? Thalita, não há uma resposta única. Nós teremos aí que compatibilizar várias formas, inclusive pedagógicas. O próprio Estado menciona que para os alunos que tiverem essa dificuldade de acesso online, apostilas serão distribuídas. Agora, esse processo, a confecção, a logística de distribuição, está tudo muito obscuro. As famílias e a sociedade mineira não foram devidamente informadas e preparadas para esse retorno. Então, o caminho é o diálogo, porque cada região tem sua realidade, você pode ter outras formas, inclusive própria TV Assembleia. Acho que nós temos aí teríamos que compatibilizar várias formas de acesso a esse processo pedagógico. O que não pode é uma decisão de cima para baixo sem envolver os principais interessados, os trabalhadores e trabalhadoras da educação, que, aliás, estão com seus salários atrasados. Ô, deputado, e a gente tem visto o governador Romeu Zema liberar
os prefeitos em Minas para que tomem as decisões que julgarem as mais coerentes e necessárias nesse momento de isolamento social. E eu falo isso do ponto de vista da flexibilização, por exemplo, desse isolamento. Como é que o senhor avalia até aqui a postura do governador Romeu Zema em relação a essa conversa, esse diálogo com os prefeitos? Rodrigo, essa é uma das maiores críticas que fazemos ao governador em relação à pandemia. Desde o início, ele foi vacilante em assumir as orientações da Organização Mundial de Saúde. Há 30, 40 dias atrás, o governador já falava em flexibilização de regras de isolamento e distanciamento. Se não fosse a pressão da própria mídia, da Assembleia Legislativa, a liderança também nesse aspecto de abraçar as recomendações da OMS, do prefeito da capital, Calil, provavelmente a situação poderia estar fora de controle em Minas Gerais. O próprio programa Minas Consciente, que o governador lançou, de orientação aos municípios, tem um caráter indutivo. E o que é pior, ele coloca regras com um risco de subnotificação muito grande em Minas Gerais. O Brasil é o pior país da América Latina em testagem. Minas Gerais é o quarto, está em 22º lugar em testagem. São 100 mil suspeitos. Para ter uma ideia, suspeitos sem testagem. Você tem 260, 270 municípios com casos confirmados, mas você tem mais de 800 municípios com suspeitos sem testagem. Então, a nossa pergunta é: com qual segurança o governador pode induzir a flexibilização no interior de Minas, inclusive em regiões onde a rede assistencial é frágil do ponto de vista de disponibilidade de leitos clínicos e leitos de UTI. Me parece que o governador quis sinalizar ao presidente Bolsonaro uma certa identidade de posicionamento, talvez faça dificuldade fiscal, querendo conseguir algum recurso adicional, mas ele oscila a sua posição. Acho que nesse momento nós temos que fazer a defesa do isolamento e do distanciamento, mas obviamente colocando como contrapartida uma forte rede de proteção social e o apoio aos micro e pequenos comerciantes, lojistas, empreendedores, né? O discurso não pode parar só na defesa do isolamento. Isolamento com rede de proteção social. Nesse sentido, o governador vacilou e é objeto da nossa crítica na Assembleia. Agora, o senhor é cotado como pré-candidato do PT aí à prefeitura de Belo Horizonte. Nos últimos dias, o nome do senhor tem ganhado força, inclusive nas conversas. Há essa possibilidade de adiamento das eleições ou uma nova data. E a gente tem visto a postura do prefeito Alexandre Calil incomodando muita gente, por outro lado também sendo muito elogiada. Hoje, por exemplo, começaram as novas barreiras, as barreiras sanitárias aqui na capital mineira. Aí eu faço duas perguntas ao senhor: como estão as conversas para as eleições e também como que o senhor tem avaliado a postura do prefeito de Belo Horizonte em relação à pandemia da Covid-19? Thalita, as principais lideranças do PT, nacionais, aqui de Minas Gerais, da Câmara Municipal, da Assembleia, todos nós estamos muito focados e com prioridade absoluta na discussão do enfrentamento à pandemia, os efeitos sociais e econômicos da pandemia. Eu próprio, como líder de oposição na Assembleia, temos tido reuniões cotidianas, remotas, com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. A Assembleia tem dado uma grande contribuição. A minha energia está totalmente voltada nesse momento para a pandemia. Nós temos uma indefinição do calendário eleitoral, provavelmente algum nível de adiamento, mas ainda neste ano, e em algum momento o PT, as suas lideranças, o PT nacional, estadual, local aqui em Belo Horizonte, vai definir a melhor estratégia eleitoral. Há uma recomendação mais genérica que o partido lance candidaturas nas principais capitais, mas esse assunto ainda não foi tratado. Eu acredito que ele deva ser priorizado a partir de junho e acredito que o PT deva levar em consideração exatamente esse momento grave, momento de pandemia, deve escutar os setores da sociedade, a sua militância, mas também
outros partidos alinhados com os nossos propósitos, com o nosso programa democrático popular. Do ponto de vista de uma avaliação da gestão do prefeito Calil no que se refere à pandemia, ele tem merecido elogios, inclusive públicos nossos. Eu acho que nós temos que ser justos nesse sentido. O prefeito Calil, desde o início, tem tomado decisões com lastro na ciência, com lastro nos estudos epidemiológicos, montou uma equipe nessa área muito competente e tem feito também as ações de proteção social. A equipe do prefeito Calil da área social é muito competente, conhece bem o Sistema Único da Assistência Social, as políticas de segurança alimentar. Belo Horizonte, desde a década de 90, vem construindo essa rede de proteção social descentralizada. Então, as atitudes do prefeito em relação à pandemia têm sido corretas. É lógico que isso gera um nível de desgaste. Infelizmente, existem pessoas que estão fazendo uma disputa pré-eleitoral antecipada em relação às questões relacionadas à pandemia. Eu acho que isso não ajuda. Então, o prefeito tem feito a sua parte e merece nosso elogio. Nós estamos conversando com o deputado estadual André Quintão, do PT, ele é o líder da oposição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado, voltando a falar da relação com o governador Romeu Zema, na quinta-feira a Assembleia aprovou, inclusive com votos dos deputados da oposição, um projeto de lei que estabelecia como crime de responsabilidade, ou seja, o tornava passível de impeachment o governador se ele atrasar os repasses a outros poderes, os chamados duodécimos. Na sexta-feira, o governador reagiu, convocou uma entrevista coletiva na cidade administrativa, afirmou que quer manter o diálogo, mas que neste momento o Estado não tem dinheiro nem para pagar o funcionalismo, nem para garantir que os repasses aos outros poderes sejam feitos da maneira que devem ser feitos. Inclusive falou que não consegue entender como é que servidores de poderes diferentes, como servidores do Legislativo e do Judiciário, por exemplo, vivem uma realidade muito distinta dos servidores do Executivo, ao não terem, por exemplo, parcelamento ou atraso de salários. Nos pareceu uma reação do governador Romeu Zema. E aí eu pergunto para o senhor, primeiro, se o governador derrubar a parte do projeto de lei que foi aprovado na Assembleia no momento da sanção, que trata sobre o crime de responsabilidade, isso deve ser derrubado na Assembleia Legislativa? Segundo ponto, se o governador atrasar os duodécimos, os repasses ao Legislativo e ao Judiciário, você acha que a gente vai ter uma crise política sem precedentes em Minas? Rodrigo, tudo o que a população espera das instituições neste momento é convergência, é construção coletiva. Nós não podemos reprisar aqui em Minas Gerais o que o presidente Bolsonaro tem feito de negativo em relação ao ataque às instituições, ao Supremo, ao Congresso. Nesse momento, nós precisamos de políticas coordenadas entre os níveis de governo, nós precisamos de construção coletiva de alternativas para a situação social, econômica, epidemiológica. A Assembleia tem contribuído muito. Nós aprovamos uma lei que estabeleceu as diretrizes para o enfrentamento da pandemia em Minas. Todas as semanas votaram projetos importantes. Devolvemos já no ano passado quase 50 milhões de reais para o governo aplicar na saúde, mesmo antes da pandemia. Estamos com medidas restritivas de custeio em relação às verbas indenizatórias, e eu tenho certeza que, na medida do possível, sem prejudicar o funcionamento político da Assembleia, ela fará também a sua parte, está aberto a esse diálogo. Houve uma incompreensão, não há nenhum processo de impeachment aberto contra o governador. Você colocou bem, nós reprisamos na lei, colocamos na lei o que já está previsto na Constituição. Uma questão importante é garantir a autonomia dos poderes, né? Nenhum poder pode ser submetido ao poder executivo, porque isso poderia interferir, inclusive, na sua independência política, no judiciário para julgar, no legislativo para fiscalizar, no Ministério Público. Então, acho que essa é a questão de fundo. Agora, eu tenho certeza absoluta que vai prevalecer o diálogo. Agora, a nossa ponderação ao governador Zema é que essa situação financeira do Estado,
exige do governo uma proatividade maior, exige uma cobrança maior do governo federal. Veja bem, Rodrigo, o governo federal habilitou 3.855 leitos Covid. Aqui em Minas Gerais foram habilitados, desses 3.800, 55 leitos, 1,5%. O governo federal colocou pouco mais de 100 milhões na saúde até pouco tempo atrás para Minas Gerais. Só de remanejamento de recursos para a saúde, de emenda parlamentar, nós colocamos 300 milhões. Minas Gerais, o governador Zema não assinou a carta onde 25 governadores cobravam mais recursos do governo federal. Ficou bastante omisso na cobrança dos recursos da Lei Candir, 135 bilhões de reais. A Vale cometeu uma tragédia criminosa, tem um passivo aí de bilhões, e o Estado cobra pouco da Vale, um recurso maior nesse momento. Então, não é possível também colocar o peso do dilema fiscal nas costas dos servidores, sejam eles de qual poder for, seja o legislativo, do judiciário ou do executivo, que já está pagando o preço. Agora, cada poder tem sua autonomia e as especificidades para gerir seu orçamento. Alguns gastam mais com pessoal, outros mais com custeio, e tudo isso interfere nas contas de cada instituição. Mas eu, sinceramente, no meio dessa pandemia, tudo que a gente não pode é gerar crise política. Eu tenho certeza que vai prevalecer o diálogo. Nós precisamos agora concentrar as nossas atividades legislativas exatamente no enfrentamento da pandemia. Agora, é preciso que o governador levante um pouco mais a voz de Minas e cobre do governo federal um tratamento mais respeitoso, porque senão essa consequência cai exatamente nas costas do servidor público, como, por exemplo, já está caindo com salários atrasados. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Governador Romeu Zema e a postura dele diante da pandemia. Vacilante. E o presidente Bolsonaro na pandemia? Criminoso. Coronavírus e a economia. Sofrerá consequências negativas, por isso é importante rede de proteção social. Saúde versus economia. Andam juntas, mas a vida deve estar acima de tudo. Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Tem enfrentado com coragem e determinação a pandemia na capital. André Quintão, disputa ou não a prefeitura em 2020? Dependerá do partido, mas estou concentrado nos trabalhos da Assembleia Legislativa. Deputado estadual André Quintão, ele que é do PT, líder da oposição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com o senhor, deputado. Prazer, Rodrigo, Thalita, um grande abraço, aqui à disposição.